Muito bem, agora sim, iniciou a gravação. Então, novamente, bem-vindos e bem-vindas, né? O que eu estava dizendo é que desde o último encontro que tivemos presencial lá no SESC, né, não tivemos ainda um diálogo enquanto disciplina, porque estávamos elaborando, né, os planos de ensino para que vocês possam ter o conteúdo já com o cronograma das atividades e dos materiais de estudo, pois sabemos que enquanto educadores e educadoras, né, todos nós temos as tarefas do educar, que também envolve um trabalho de preparação, de elaboração, de reuniões, né? E, além disso, as atividades necessárias que precisam ser feitas que envolve a especialização, né? Então, a gente precisa de ter planejamento, né, no processo educativo para que possamos nos organizar. Pois bem, essa disciplina, Práticas em Educação e Pesquisa 2, esse módulo especificamente, né, retomando um pouco da discussão, ela tem o objetivo justamente de ajudar vocês a organizarem o processo de pesquisa, de sistematização, de análise, né, que vai compor a escrita depois dos produtos que vocês precisam entregar ao finalizar a especialização, não é isso? Que é o TCC e o projeto experimental da escola. Então, nessa disciplina, então, além da dimensão conceitual, que nesse módulo especificamente a gente vai fazer uma discussão sobre alguns procedimentos de análise de dados, né? De registro de análise de dados, uma discussão mais conceitual, né? E, e ao mesmo tempo vocês também vão desenvolver as pesquisas, né? Que já é os processos indicados para serem realizados, as reuniões, as rodas de conversa. Então, o que que eu quero que vocês entendam, antes de mais nada, né? Essa disciplina, ela trata tanto da dimensão metodológica, né, que é produzir pesquisa a partir de uma intervenção no contexto escolar, e de tanto nos documentos, não é isso? Quanto também na dimensão da nossa prática educativa, né? Que é trazer mediações que ajudem na compreensão dos processos de rompimento e revitalização. Então, para isso também existe método e a gente vai discutir um pouco nessa disciplina. Então, eu organizei aqui a apresentação do plano de ensino de uma maneira mais didática possível, para que vocês possam ter a compreensão do que vai ser estudado, de que tipo de material e em que momento vocês vão estudar, e como vocês vão fazer o registro e as sistematizações, que é a pesquisa propriamente dita, né? Isso se chama pesquisação. E foi isso que a gente trabalhou lá no primeiro módulo, vocês lembram? Então, só para... Eu vou apresentar aqui, eu queria que vocês me indicassem. A tela ficou cheia? Alguém pode abrir o microfone e me dizer, por favor? Não, ainda não. Então eu vou apresentar daquela forma mesmo, que é melhor, que eu consigo ver vocês, porque não... Ô, professor, tem gente pedindo autorização para entrar na aula. Estou vendo, é porque eu preciso... Acho que vocês não estão com o e-mail da UFOP, né? Até coloquei lá Isso, no nosso todo grupo mundo lá. entrou sem e-mail da UFOP, na verdade. Uhum, Agora é porque como eu estou aqui apresentando, eu preciso uhum. fechar a janela, abrir janela. Tá bom, vou avisar lá Dessa, no grupo. dessa forma, vocês conseguem enxergar? Sim, Tá bom, eu vou deixar assim, que é bom que eu vou vendo vocês também, vendo Sim, as reações, aprovando aqui quem está entrando, tá bom? Então é o seguinte, esse é o plano de ensino. O que é o plano de ensino? É todo o percurso que a gente vai
trazer, percorrer, né, em termos de conteúdo, de atividade, de discussões, até finalizar o módulo, tá bom? Isso que é o plano de ensino, ele já está disponível lá no Moodle, lá tem as referências, tem os materiais que vocês vão ler. Esse plano, então, fala quando vocês vão ler, o que vocês vão entregar a partir dessa leitura, enfim. Então, esse primeiro tópico aqui, pesquisa qualitativa em contextos educativos, características da pesquisa qualitativa, dialogicidade, construção coletiva do conhecimento, discutimos lá no SESC, no módulo presencial, né? Daqui a pouco eu vou retomar um pouco do que foi a conversa, sinteticamente, só para vocês reconectarem com o conteúdo e a gente poder caminhar junto aqui até o final agora, né? Como se diz, isso aqui é o nosso embarque, né? Então, a gente está ali entre tempos e espaços distintos de formação, ora pelo MIT, ora na escola, ora lá no SESC, mas essa alternância educativa, e isso que é a proposta do curso, a gente precisa ir conectando, né? Para pegar ali o fio da meada da formação. Então, esse ponto 1 aí a gente tratou, eu vou retomar para relembrar. O ponto 2 também já conversamos um pouco, né, mas eu quero reforçar algumas questões e trazer outras novas, em termos de procedimentos e técnicas, né, que a gente vai tratar ainda nesse contexto da disciplina daqui para frente, que é a fundamentação teórica e propostas participativas, e principalmente a discussão de fontes e documentos, né? Aqui já no sentido da análise, né? Então, a gente vai discutir algumas análises de conteúdo, alguns autores que tratam dessa dimensão. Planejamento e questões éticas, né? Que a gente precisa reforçar, principalmente porque envolve pesquisa com seres humanos, tem a dimensão do plágio, né? Tem várias dimensões éticas que a gente tem que reforçar. O planejamento e estratégia de trabalho de campo, registro, sistematização e análise de dados é um tema que a gente vai discutir. Aqui, especificamente, né, a Bardan, com a discussão de análise de conteúdo, mas principalmente como que se organiza a partir do registro, né? Os dados levantados, porque ainda está no nível muito do descritivo, então a gente tem que transformar isso em dados, né? Frequência que as coisas são ditas, relações que podem ser feitas, né? Pensando naquela proposta também de compreender o contexto da escola e tal. E tudo isso, todo esse processo que a gente vai discutir e todos os procedimentos que vocês vão executar daqui para frente compõem esse processo da pesquisação que vai gerar esses produtos pretendidos. Então, o que eu quero, outra questão fundamental que vocês precisam compreender, né? Todo espaço que vocês estiverem, né, junto com a escola, de debate coletivo, toda narrativa produzida, todo documento analisado, daqui para frente é parte do levantamento de dados. Por isso que é importante a gente ter a compreensão do que é uma pesquisa qualitativa, né? Para não tratar dado como opinião, né? Então, os dados, eles são analisados a partir de conceitos, de teorias. Então, como que a gente faz esse registro, como trata desses registros, né? Essa é uma dimensão nesse tópico. Então, depois vem o último tópico, que é a escrita acadêmica e o TCC, né? Relato analítico de pesquisa de campo. Se vocês forem ver o conteúdo, a gente tem aqui a estrutura de um próprio projeto de pesquisa, né? Então, concepção de pesquisa que eu vou usar, fundamentos e métodos, não é isso? Como que eu vou analisar esses dados, e depois que a análise, depois como que eu vou expor essa análise, seja aqui no nosso caso em forma de TCC e projeto experimental. Mas essa lógica, ela é a mesma lógica para o desenvolvimento de uma dissertação de mestrado, para uma tese de doutorado,
qualquer pesquisa científica, independente se é qualitativa, quantitativa, qualquer pesquisa científica tem esse processo, né, de trabalho, vamos dizer assim, de pesquisa, né? Envolve dados, né? No nosso caso em questão, e aí avançando um pouco mais no plano de ensino, né? No nosso caso em questão, é a pesquisa qualitativa o nosso foco. Então, a gente discutiu a partir da Rômina no último tempo universidade presencial lá no SESC, né? A definição do que é pesquisa qualitativa, né? Uma forma de investigar a realidade social. Aqui algumas abordagens, a que a gente está usando é a pesquisação, né? Que é construir junto com os sujeitos a própria agenda, né? A análise do que vai ser produzido e compartilhando esses resultados de forma que o próprio sujeito pesquisado também se coloca como pesquisador, né? E qual é o parâmetro que dá o caráter científico para isso? É os conceitos e o método. Então, por isso que a gente precisa compreender conceitualmente a partir do que as disciplinas estão trazendo, né? Bem como o conceito de cada método que a gente está propondo utilizar. Da mesma forma que um pouco da característica está tudo no material que vocês receberam, né? Só estou rememorando, né? Então, essa ideia de que são predominantemente descritivo, né? Então, você tem ali dados variados, notas de campo. O que é notas de campo, né? Isso vem lá da etnografia, ideia de caderno de campo, de diário de campo. Por quê? Porque quando você faz uma imersão numa realidade social e faz o registro, isso que o Geertz, que é um grande teórico da antropologia, chama de descrição densa, é exatamente você fazer o registro detalhado ali do que você está pretendendo estudar, para que seja possível você ter condições de analisar depois, né, questões que no momento você não tinha instrumental teórico para perceber. Então é assim que funciona. Por isso que um caderninho que no curso a gente está chamando de caderno da realidade, não é isso? Que a gente também conversou na última aula presencial, né? Que tem gente que faz no computador, cada um com a sua forma de registrar, cada um com a sua forma de se organizar. O importante é tratar essas informações, né, organizá-las de uma forma que depois permita vocês elaborar um texto acadêmico, né, nesse formato de TCC. Então, eu acho que é suficiente. Então, o que vocês precisam entender em termos de característica é isso, né? A dimensão da fundamentação teórica, né? Para onde que eu vou olhar, qual temática, qual objeto em questão, isso a Rúmida também trouxe, né? O que isso aqui quer dizer? Que tem um recorte, toda pesquisa tem um recorte, o recorte da pesquisa de vocês já está delimitado, né? A partir do contexto escolar, daquelas questões geradoras que vocês vão debater nas rodas de conversa. Então, aquilo ali já é análise, né? Que as próprias pessoas produzem a partir das suas narrativas. Como iremos registrar essas narrativas e de que forma vamos apresentar isso enquanto análise de pesquisa, né? Vinculada a conceitos e tal, é a nossa grande questão nessa disciplina. A Rômina tratou um pouco disso na última aula. Então, como eu falei em termos, né, fontes e documentos, para além, quais são essas fontes, a forma de registro, caderno de realidade, né? Então, quem são o que é uma fonte, né? Os próprios sujeitos, os agentes, né, que vocês conversarem, né? A escola em torno de sua documentação e as sínteses que vocês já produziram, né? Dos projetos pedagógicos, dos projetos experimentais, as rodas de conversa, né, os relatos, os seminários que ainda irão ocorrer, né,
resumos produzidos nas disciplinas, né, principalmente nessa com a professora Rômina, a síntese das rodas de conversas com os articuladores, relatórios, visitas de campo, todas essas visitas que vocês fizeram também nas disciplinas, né? O que vocês observaram? Aquilo ali a gente debateu bem no módulo presencial, não é isso? Né? Primeiro, a gente discutiu a dimensão metodológica, né? Quais são os cuidados que eu preciso ter para produzir a análise. Então, a gente ficou discutindo, preciso de ouvir mais de um sujeito, né? Eu não posso pegar a fala só de uma instituição e não considerar, por exemplo, o atingido, né? Então, como que isso me faz olhar para a escola e entender a comunidade escolar constituída por vários sujeitos? Então, o que eu converso com essas pessoas? O que eu trago como mediação pedagógica para estabelecer uma conversa? Como que eu faço esse registro? Então, isso tudo são fontes, não é isso? E as observações que vocês mesmos podem fazer, né? Mais uma vez, na antropologia também tem uma metodologia que as pessoas definem como observação participante, né? Então, isso não significa que é olhar a realidade de maneira desinteressada e ficar escrevendo o que eu estou vendo. Ah, estou vendo uma escola, estou vendo crianças interagindo. Não é esse o sentido, né? Você vai... A observação, ela nos exige teoria, né? Porque observar a realidade a partir da forma que o fenômeno se manifesta, e que fenômeno é esse? É o objeto que você está recortando da pesquisa. Então, como que a mineração, rompimento e revitalização se manifesta, né? Por meio de impacto, por meio de projetos, por meio de recursos, né? Estou dando exemplo, né? Para entender isso, a gente precisa ter uma contribuição mais ampla desses conceitos, né? Até para saber que tipo de observação é necessário fazer para poder registrar e centrar como componente analítico, né? Como dado. Então, isso tudo aqui exige da gente estudo, né? Então, na pesquisa qualitativa, conceitos são importantes, né? Diferente da pesquisa quantitativa, né? Que você compara números. Então, assim, só para a gente ir entendendo quais são os procedimentos necessários durante esses encontros que vocês fizerem com os grupos, com as escolas, com os articuladores, tá bom? Então, questões éticas, a gente também conversou sobre isso, né? A Rômuda falou do exercício da vigilância epistemológica, aqui está Oliveira, mas isso é um conceito do Bourdieu, que na verdade significa a gente se afastar, né, de um juízo de valor e tentar olhar para aquilo mesmo vivenciando, não da maneira que eu concebi na minha experiência apenas, mas tentando olhar também com outras lentes, com outros óculos que as teorias podem nos colocar para a gente conseguir enxergar coisas que no meu cotidiano, às vezes, eu nunca havia percebido, né? Então, na primeira aula, a gente falou muito do Paulo Freire sobre o que é o conhecer, né? Então, é nesse sentido, a curiosidade epistemológica, né? E tentando correlacionar informações, fazer cruzamentos, isso tudo faz parte de uma análise de pesquisa, né? E aqui tem várias outras questões, mas dizer também do cuidado com o plágio, né? Então, tem toda essa coisa da norma que a Rômina trabalhou um pouco nos materiais, mas que vai ser trabalhado pela professora nova que chegou e vai trabalhar no plano de ensino, eu vou indicar daqui a pouco, essa discussão mais do TCC com vocês, tá bom? Então, continuando, aí a gente entra, então, né, essas questões vão ser resgatadas, mas aqui a gente entra um pouco no cronograma e na dinâmica de estudo, né? Então, o item 4 do plano de ensino, ele pressupõe ali o planejamento, estratégias de trabalho de campo, registro, sistematização e análise de dados, né?
Qual que é a diferença de registro, sistematização e análise de dados, né? O registro você vai observar, você vai gravar, você vai juntar documento, você vai, né, juntar ali a fonte. Só um minuto, tá, Margarida? Já te passo a palavra. Você vai juntar ali toda a partir dessa fonte de pesquisa, né, no processo de pesquisa. O caderninho de campo ali você vai registrando a gravação das reuniões, né, atas, registros de observação durante ali um processo, enfim. A sistematização, você vai separar isso, né? Você vai sistematizar de uma forma que é o seguinte, eu vou, né, fazer textos, vou fazer tabelas, vou fazer quadros, vou fazer mapas mentais, e a análise você vai trazer a dimensão conceitual, né, que é a ideia lá de como inserir no PPC, no projeto pedagógico da escola, a questão da mineração. Você vai, então, nessa última parte de análise de dados, analisar a partir dos conceitos, né, discutidos nas disciplinas, essas informações sistematizadas. Então, é isso o processo de pesquisa, tá bom? Antes de continuar, Margarida. Olha, desculpa, foi engano. Sem problema, Margarida. Ok, então vamos continuar, tá? Então, essa é uma questão. Se tiver alguma dúvida, vocês ficam à vontade. Então, aqui está o nosso cronograma. Tem a aula síncrona de hoje, que é essa apresentação mais dialogada, né? Retomando o início do diálogo lá do SESC. No dia 8/10, a gente vai ter outra aula, dessa vez, mais com a discussão de 2 textos, né, que já estão disponíveis, então vocês já podem ler esses textos, né, entrar no Moodle da disciplina, fazer a leitura desse material. Tem até 8/10 para fazer isso. Por quê? Porque nesse dia a gente vai discutir a orientação para a organização da roda e seminário, né? Hoje a gente teve reunião, os seminários eles vão ser adiados para o módulo 3, porque senão ia ficar muita atividade para vocês fazerem, tá bom? Então, esse seminário aqui não vai acontecer agora, vai ser a preparação das rodas, a organização das fontes, tá vendo? Então, se você não tiver a dimensão do que é fonte, você deixa de fazer registro né, das atividades que vocês vão participar, e aí na hora que entra no debate de organização da fonte, o material não tem. Eu não consigo escrever um TCC se eu não tiver fonte sistematizada para poder analisar. Então, nessa aula aqui, a gente vai discutir isso, né? A organização da roda, que é um espaço de pesquisa, a organização das fontes a partir do que vocês reunirem, né? O registro e a sistematização desses dados. E vamos fazê-lo a partir de teorias de pesquisas de análise de dados qualitativos, seja por meio de entrevista ou esses registros que a gente está fazendo. Que um texto é análise de conteúdo em pesquisa qualitativa, modo de pensar e fazer, que na verdade esse texto faz uma síntese do método de análise de conteúdo da Bardan, que é uma metodologia muito utilizada em pesquisa e educação, né? Então, isso vai ajudar vocês depois de uma roda de conversa, de uma reunião com articuladores, já irem trabalhando esses textos de vocês, tá bom? Então, o Aline, é isso mesmo, a Aline colocou aqui no chat, ó, na aula passada, foi nos passados sobre o seminário. É o mesmo que você está citando ou é outro específico? Não, é o mesmo, né? Só que a gente teve reunião hoje falando que ele ia ser adiado para o módulo 3, mas vocês vão ser informados, não se preocupem. Aqui o que importa é a gente compreender quais são os espaços de pesquisa, quais são os instrumentos que vamos utilizar
para analisar esses dados sistematizados, tá bom? Essa aula do dia 8/10. Do dia 7 ao dia 11, vejam bem, não é valendo nota isso aqui, né? Mas do dia 7 ao dia 11, vocês vão, do 10, né? Vocês vão para o fórum de dúvidas. Discussão sobre os principais tópicos da disciplina, esclarecimentos de dúvidas acerca de conteúdos e processos de pesquisas debatidos nas aulas. O que é isso? Eu fui para campo, organizei todo o material, depois eu vou para a roda, tem essa orientação que vai ser feita, vou organizar meus dados, vou ler os textos para fazer uma primeira análise, mas fiquei com um monte de dúvidas, então entre 7 e 11, do 10, eu vou entrar lá no fórum e vou dialogar com os meus colegas, com o professor, com o apoio, né? Gente, eu fiz assim, alguém tem algum... eu organizei em mapa mental o registro da reunião, alguém fez de outra forma, né? Eu fiquei com dúvida no texto quando fala da etapa que a Bardan chama de leitura flutuante, alguém poderia explicar? Então, é um fórum de diálogo, é como se a gente tivesse, é uma sala mesmo, como se estivéssemos em roda, né? Numa sala de aula, debatendo um texto, né? A gente lê um texto e chega ali, mestrado e doutorado é desse jeito. Você pega um texto, os estudantes estudam, você vai depois para a aula, a primeira rodada é ali se alguém tem alguma consideração e tal, e depois a gente vai aprofundando em teorias, o vínculo que aquilo tem, dando exemplos, né? Impressões de cada um teve ali do texto estudado. Só o seminário, Adriana, que vai ser no terceiro módulo. O resto não muda, não se preocupem, vocês vão receber informações dessas mudanças pela coordenação, não precisam se preocupar. Vamos focar agora na tentativa de entender o que vocês têm que fazer nessa disciplina. Então, até agora, vejam bem, o que vocês fizeram até agora? Vocês tiveram uma aula, né? Depois dúvidas sobre as leituras e sobre as organizações desses dados. Isso tudo aqui já é processo de elaboração de TCC, já é o processo de pesquisa, né, para a produção do que vocês precisam entregar. Então, tem que seguir, assim, com muita disciplina, para depois, quando chegar no final, já ter escrito, né, grande parte desse material. Se deixar para o final, não vão conseguir fazê-lo. E aí, depois disso, aqui vem a atividade avaliativa, que é 50% e textos discutidos, né? Então, como se fosse referencial discutido, e os registros das rodas e documentos analisados nas escolas. O que isso quer dizer? Aqui já é um texto dissertativo com análise que vocês produziram. Então, o que eu estou insistindo? Essa disciplina, o exercício das atividades, já é a elaboração de textos que já vão compor esses materiais que vocês vão ter que produzir, tá bom? Então, só para vocês entenderem que não tem coisa cruzada. Então, o que vocês teriam que fazer num processo de pesquisação, quando a gente interage com os sujeitos e faz os registros, né? É o que a disciplina vai fazer, mas trazendo apoio teórico, trazendo instrumentos de análise e orientações, tá bom? Pois não, Luciene? Professor, é uma dúvida. É porque no primeiro módulo foi falado de um seminário feito com a escola. Aí minha dúvida é, quando fala aí roda de conversa e seminário, seria com a escola? Porque o seminário que foi falado na aula passada era de texto. Não, então são coisas distintas. São Ah, coisas tá. distintas. Então, é porque tem modelos de seminários que as disciplinas fazem para debater texto, e tem o seminário como parte
do processo da alternância. Que aí é com a Tá? escola, com as escolas. Isso, com as escolas. Esse seminário é que vai ficar lá para módulo 3, com as Ah, bem, escolas. ok. Porque a gente avaliou que final de período escolar, né? Todo mundo atribulado de tarefa, né? Então, isso dificulta. Vai ter estrutura comum para todos os textos, né? Assim como tem para mestrado, doutorado, a gente segue um padrão de estrutura, né? Uma coisa ou outra que muda, não se preocupem. Hoje a Marcilene apresentou um documento muito completo e já tem ali tudo, a orientação, sugestão de estrutura. Então, isso tudo vai ser discutido com vocês nos núcleos. Vocês vão, né, todo mundo está em núcleo, tem orientadores e orientadoras nesse espaço que vocês vão debater essas questões, tá bom? Não se preocupem. Então, vem aqui a atividade, vocês vão produzir esse texto, ok. Aí, o último tópico, que aí já é a professora, né, que foi contratada para substituir a Rômina, né, que vai ministrar essa parte. Luana, esqueci o nome dela agora. Mas, então, a aula dela vai ser no dia 12/11, né, e tem um texto que já é pressupostos da elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. Por quê? Porque o formato, tipo de pesquisa, o tipo de linguagem, né, o tipo de escrita que vocês vão produzir é o relato de experiência, mas é um relato de experiência que precisa ter um tratamento analítico conceitual, né? Então, não é aquela coisa, reunir com fulano, fulano veio, primeiramente fez isso, não é um relatório, é um relato de experiência. Então, isso vai ser trabalhado com vocês, por essa professora, ter um texto, né, para vocês entenderem como que vocês vão cruzando todas essas fontes e conceitos, que é isso. A gente chama isso, tem um livro de um cara que chama Trivinhos, Metodologia de Pesquisa Qualitativa nas Ciências Sociais, se eu não me engano. Ele chama de triangulação. Então, eu pego ali uma narrativa produzida por vários sujeitos, né? Eu pego ali documentos e pego dados, né, secundários ali sobre economia, meio ambiente, enfim, estou dando um exemplo. Quando eu sistematizo isso, eu vou construindo a minha argumentação e vou cruzando essas diferentes fontes, né? Então, eu vou trazendo conceitos, dados secundários, opiniões ali, depoimentos que expressam fenômenos que eu estou estudando na disciplina e os conceitos que ajudam a compreender essas questões. O cruzamento disso tudo é um texto acadêmico. Isso que é uma pesquisa, tá bom? Então, vocês podem... Isso vai ser bem trabalhado, isso na orientação vai ser discutido, já tem essa estrutura, né? Que a estrutura, ela ajuda a gente a pensar o que eu coloco em cada lugar, não é isso? Então, metodologia vai ser a descrição do processo, né? Então, realizou-se rodas de conversa na escola tal, botar foto, né? Faz ali uma tabela, tem várias formas. Então, assim... E no dia 27/11, a atividade avaliativa 2, que é a continuidade do debate desse texto, né, que ela vai fazer com vocês, e eu não coloquei aqui o tipo de atividade, porque é a professora que vai sugerir, né, ela está chegando agora. Mas já adianto, né, que a Rômina vai fazer o diálogo, e aqui o foco vai ser também o mesmo que foi na atividade 1, uma continuidade da própria elaboração do TCC, né? Então, ao mesmo tempo que vocês fazem a tarefa da disciplina de práticas, né? Vocês já estão elaborando o próprio TCC. Então, essa disciplina é como se fosse uma disciplina uma disciplina de metodologia de pesquisa, né? Então, entendam desta forma,
né? E estudem e organizem nesse sentido os dados, né? Então já tenham aí pastinhas, caderno de realidade é para isso, né? Cada um com a sua melhor forma de anotar. Pode ser caderninho, não tem problema. Então, era esse o recado de hoje na aula síncrona, né? Mais para reconectar. Entrem no Moodle, leiam o texto. Amanhã cedo eu vou enviar uma mensagem, né, para lembrar vocês de fazer as leituras. São textos interessantes, são textos acessíveis, né? E são textos práticos, assim, que ajudam realmente no fazer da pesquisa de uma maneira bem objetiva. Então, eu acho que vale a pena vocês irem lendo para que a gente possa depois no fórum ter um diálogo mais efetivo, né, conceitual. Então, se coloquem na posição de pesquisadores e pesquisadoras daqui para frente, né? Não são anotações para entregar para o professor, são registros de pesquisa que depois vai precisar ter um tratamento analítico. Então, assim, tá bom? Não vai ter lista de presença, Arlete, porque o próprio Meet já gera automaticamente, né, uma lista, tá bom? Não precisa assinatura. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? O Elvânio está com a mão levantada. Professor, boa noite. Aqui, pelo cronograma aí, então, até o dia 20 do 10, a gente já tem que ter feito as rodas de conversa? Isso. Do 10 não. Aqui tá, quer ver? Ó. 20 do 10, deixa eu ver. Que aí no cronograma, dia 20 do 10, a gente já vai discutir Isso. os textos. Hein? Isso, mas veja bem, ó. Veja bem, 20 do 10, veja bem. Registros das rodas e documentos. Isso aqui é o que tiver sido feito. Ah, eu não fiz roda de conversa, mas o PPP eu já analisei. Entende? Eu estou dizendo que às vezes tem alguém que já fez uma primeira roda, já tem algum registro. Então é um e outro. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. O tempo de realização das rodas é um, né? Aqui a gente está fazendo uma discussão muito mais da preparação e como vai registrar, tá? Então, se não tiver feito nada, de roda, mas tiver feito reunião com o articulador para discutir a escola, aquilo é fonte, tá bom? Eu acho que ficou restrito dessa forma mesmo, mas a ideia aqui é vocês entregar alguma análise de algum processo de pesquisa já realizado, para que o exercício pedagógico funcione, entendeu? Então, não fique preso em agenda, né? Mas pense ali no processo de pesquisa. Olha, eu não fiz a roda, mas eu fiz uma reunião com a supervisora e a gente debateu tal tema. Aquilo ali se anotou? Então, aquilo ali vai entrar. Tá bom? Isso aí depois a gente vai ajustando, porque senão burocratiza demais. Isso aqui é só para tentar exemplificar o teor da tarefa, entendeu, Elvânio? Então, por exemplo, se até lá não tiver isso, mas você conseguir fazer uma parte desse, né, resolver fazer uma parte mais de referencial, assim, essa parte diagnóstica, né, do módulo 1, por exemplo, das tarefas de outros, incorporar no TCC, tudo bem, não tem problema. O importante aqui é que a gente avance, né, avance na dimensão da pesquisa, tá bom? Bom, estão sugerindo aqui se poderia começar às 19, se possível. Sim, poderia, sem problema. Eu vou modificar no plano de ensino, tá bom? E aviso vocês. Ou só quando tiver a próxima aula síncrona, a gente já faz ela já modificada. Mas eu vou modificar esse horário, sem problemas. Mais alguma dúvida? Professor,
Então, de atividade, é só para a próxima aula síncrona a leitura desses textos, é isso? Isso, porque é o seguinte, para mim, o importante é que vocês desenvolvam o processo da pesquisa. Se ficar enchendo de tarefa demais, aí tem que parar para ficar fazendo tarefa e não tem tempo de estudar. Então, eu coloquei só duas e totalmente vinculada às atividades, para não ficar sendo aquela coisa, né? De dia faz uma reunião, à noite, aí a hora que tem um tempo, ao invés de organizar as coisas da reunião, tem que ficar respondendo perguntinha de texto, de conceito. Eu acho que isso não serve muito para a gente avançar, não. Tá bom? Ótimo, obrigada. Beleza, então, gente. Se ninguém tiver mais nada, vamos encerrar. Vou baixar essa aula, botar no YouTube e colocar lá no Moodle, para quem quiser rever a aula, para quem perdeu, tá bom? Boa noite para todo mundo. É.